Olá, meus irmãos, bom dia a todos, graça e paz. Estamos começando agora mais um culto de louvor e adoração aqui na Igreja Batista do Jardim Ambiental. Convido os irmãos a estarem neste momento acompanhando a leitura de Provérbios 35, onde diz assim: cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Convido os irmãos agora a estarem curvando a sua cabeça, fechando os olhos, para estarem junto conosco em oração pelo culto que nós vamos prestar agora. Senhor meu Deus, eu te agradeço, ó Pai, por esta oportunidade, Senhor, de estarmos aqui te louvando, te adorando, ouvindo mais da sua palavra, Senhor. Colocamos diante de ti todo este culto, Senhor, todos os momentos, ó Pai, desde a abertura, os cânticos, Pai, pedimos pela palavra que será pregada aqui esta noite, ó Deus, que ela esteja sendo fixada em nossos corações, ó Pai, que seja uma palavra de bênção, de transformação na vida de muitas pessoas. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Esperança viva, tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz.
Crise, pandemia, dificuldades, lutas que não esperávamos, estão fazendo parte nesse momento de nossa vida. Porém, temos uma certeza, que Deus, Ele está trabalhando por nós. É Ele que pode nos fazer vencer todas essas situações e também nos fazer prosperar. Jeremias, capítulo 29, versículo 11 diz: porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, esteja o irmão ou a irmã, você passando pelo que estiver nesse momento, creia, a nossa esperança é o Senhor. E ao mesmo tempo, Ele nos ensina em Sua palavra que os seus planos são para nos fazer prosperar. Em nome do Senhor Jesus. Aceite esta palavra e continue, é claro, com a gente adorando ao Senhor. E nesse mesmo momento quero compartilhar a necessidade que ainda temos da doação de alimentos, de materiais de limpeza e higiene pessoal. Tenha certeza que a sua liberalidade, ao mesmo tempo solidariedade, participando desta campanha, está abençoando vidas. Então participe em nome do Senhor Jesus. As suas doações podem serem deixadas aqui na igreja de terça a sexta-feira, das 9 ao meio-dia e também das 13 horas e 30 minutos às 17 horas. Outra boa oportunidade que temos também de participar da obra que o Senhor tem nos confiado é que já estamos trabalhando para instalar, treinar, terminar o que nós precisamos, se possível, já para a próxima semana, estarmos com os nossos equipamentos na transmissão dos nossos cultos online ao vivo ou até mesmo gravados. Mas nós precisamos, nesse momento, prosseguir com esses investimentos que estamos fazendo. Então participe, invista também nesse projeto que temos, nessa necessidade, não só para ficarmos nas nossas quatro paredes, mas irmos além, onde o Senhor permitir, através da transmissão dos nossos cultos online. Participe. Amados, quero também nesse momento de oração pastoral intercessória, rogar ao Senhor por cada um de nós no cumprimento da missão que Ele nos confiou. Eu tenho certeza que a vontade dEle, mesmo diante de toda a crise que nos encontramos, é que a gente continue anunciando o seu amor, que a gente continue anunciando a graça de Cristo. Ir até os confins da terra é a vontade do Senhor. Então vamos orar para que cada um de nós permaneça firme no cumprimento da missão que o Senhor nos confiou como igreja do Senhor Jesus. Bondoso Deus, nos colocamos neste momento na Tua presença em nome de Jesus,
para interceder, bondoso Deus, por cada vida que nos acompanha, por cada pessoa salva pelo Senhor e que com certeza já é uma testemunha e deve ser um missionário, uma missionária, falando do seu amor, onde mora, onde está e até mesmo, ó Deus, investindo na tua obra até os confins da terra. Então nos use, Senhor, e que cada um de nós não perca a oportunidade, por menor que seja, de estar levando o Evangelho, que é o poder da salvação, para todo aquele que crê. Nós oramos, intercedemos pela tua igreja, por todos que nos acompanham, em nome do Senhor Jesus. Amados, este é aquele momento em que nós podemos dedicar ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, sejam elas para o PAM, Plano de Adoção Missionário da nossa igreja, temos 7 missionários, seja oferta de gratidão, seja oferta para as campanhas, seja também a entrega do dízimo. O que nós precisamos lembrar é que esse compromisso, esse privilégio é dos salvos, é dos crentes no Senhor Jesus. Então participe, seja depositando na nossa conta, ela está sendo projetada, ou seja também trazendo aqui no decorrer da semana e deixando aqui no gasofilácio, na secretaria. A única coisa que pedimos, seja vindo ou fazendo o seu depósito online, que você possa estar nominando, especificando a razão da sua contribuição. O que for missões vai 100% para missões. O que é também para a campanha vai 100% para a campanha. Enfim, a nossa participação, ela é importantíssima. Participe. Queremos que vocês fiquem agora com a divulgação do nosso canal no YouTube e, na sequência, no Momento Missionário, André Bagatini. Queridos irmãos em Cristo e amigos, inscrevam-se no nosso canal no YouTube, Comunicação IBEJA. Ative o sininho para receber as nossas notificações. Nosso objetivo é conectá-los ao amor de Deus, edificar a todos que nos acompanham e proclamar o Evangelho de Jesus até que Ele venha. Você pode participar compartilhando e divulgando nosso canal entre os familiares, amigos e colegas. Estamos convencidos que Deus pode usar esta ferramenta para falar aos corações em nome do Senhor Jesus. Nós estamos agora no nosso primeiro culto aqui no mês de setembro e os irmãos sabem que todos os anos, no mês de setembro, nós realizamos a campanha de missões nacionais. Este ano, nos últimos meses, a gente vem enfrentando aí diversas situações, muitas alterações, muitas adaptações têm sido feitas, mas uma coisa nunca muda: a obra missionária não para. A obra missionária continua sempre avançando. Deus está sempre levantando novos líderes, levantando novos missionários, preparando pessoas, capacitando, enviando. E nós da Igreja Batista no Jardim Ambiental nunca queremos ficar de fora disso. Nós queremos participar, nos envolver, orar, ofertar, mobilizar. Então, mais uma vez, no mês de setembro, nós vamos estar promovendo a campanha de missões nacionais. E a campanha deste ano tem como tema: Por que Ele me amou? Porque Ele nos amou, nós vamos mais uma vez nos envolver com a obra missionária para que cada vez mais pessoas sejam transformadas pelo Evangelho. Esta campanha está baseada no texto de 1 João, capítulo 4, versículo 19, que diz assim: Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E porque Ele nos amou, nós o amamos e amamos as outras pessoas que também precisam conhecer deste maravilhoso amor. Então, neste mês eu vou estar compartilhando com os irmãos vários vídeos para que os irmãos conheçam mais um pouco da obra missionária que tem sido realizada aqui em nosso país. E hoje gostaria de compartilhar com os irmãos o vídeo de uma missionária radical que tem atuado aqui no sul do Brasil. O programa Radical, ele é um programa focado em jovens que desejam dedicar alguns anos de sua vida à obra missionária.
Então esse jovem vai para o programa, permanece de 1 a 4 anos como missionário. E aí ele vai estar plantando igrejas em diversas regiões do país. Os missionários radicais estão em todos os lugares. Então acompanhe agora o vídeo desta missionária radical. Olá, querida igreja, queridos irmãos, um prazer enorme estar aqui falando com vocês. Eu me chamo Bruna Fernandes, eu tenho 20 anos e sou missionária radical de missões nacionais, atuando aqui no sul do país. E queria lhes convidar a abrir comigo no texto de 1 João 4,19, que é a nossa divisa da campanha desse ano, que diz assim: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Que grande alegria poder compartilhar esse texto com vocês, de vermos que nós todos nesse país estamos unidos no mesmo amor, na mesma fé, na mesma visão, que é de ganhar a nossa pátria para Cristo. Esse texto nos convida, nos traz esse chamado de amar aos nossos irmãos, de amar as pessoas que estão ao nosso redor, porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele nos amou primeiro, nós somos capacitados a amar os nossos inimigos. Somos capacitados a amar aqueles que nos perseguem, a amar aqueles que estão à nossa volta, a repartir o que temos, a compartilharmos desse grandioso amor que está em Deus. E por isso nós podemos ver à medida que nós praticamos esse amor, porque esse amor é dito como prática, é dito como demonstração que vai muito além das nossas palavras ou crenças, mas diz nas nossas atitudes, nas nossas ações, dizem verdadeiramente qual é esse amor que nós pregamos, que é o amor de Jesus. Então, como nós temos demonstrado esse amor, é a reflexão de hoje. E eu, um dia, há 2 anos atrás, estava lá na minha cidade, no interior de São Paulo, uma cidade chamada Presidente Prudente, e eu olhei para o Rio Grande do Sul e vi a necessidade do envio de trabalhadores para esse lugar. Quando eu entendi que os índices eram enormes, são enormes ainda, infelizmente, de depressão, suicídio, jovens e crianças desde muito cedo já se entregando às drogas, ao alcoolismo, aos vícios e às coisas que o mundo oferece, se perdendo, se entregando cada vez mais a esse caminho de morte, onde muitos, na verdade a maioria da população do Rio Grande do Sul se denomina católico espírita, onde o sincretismo religioso é muito presente nessa cultura, que apesar de ser uma cultura muito bonita, ainda traz uma história muito sofrida, e o povo, por conta disso, se tornou com um coração muito duro e fechado ao Evangelho de Cristo Jesus. E aí, então, eu entendi que o Senhor gostaria de enviar a mim e a outros tantos que viriam juntamente comigo também, a plantar igrejas nesse lugar, para que pudessem ver vidas transformadas, para que pudessem ver discípulos sendo formados e sendo multiplicados nesse lugar. E é com grande alegria que eu digo que já tem 2 anos que estamos trabalhando aqui com o trabalho de plantação de igreja na cidade de Caxias do Sul. Eu e minha dupla Neliana estamos aqui nesse período já de 2 anos, plantando uma igreja nesse bairro chamado Desvio Risso, e a maior necessidade do bairro ainda é essa, onde as pessoas têm um coração muito duro, seguido de uma cultura de imigrantes de italianos, então eles seguem o seu tradicionalismo religioso de catolicismo, espiritismo, e ainda assim são muito fechados para o evangelho. Mas graças a Deus nós temos vitórias, nós já temos grandes testemunhos para contar, assim como esse que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. O nome dele é Adercílio. Vou mostrar a foto aqui para os irmãos. E na verdade tudo começou quando a gente conheceu a Isa. A Isa tinha 11 anos, no ano de 2018, e ela começou a fazer aula de violão com a gente começou a caminhar com ela, ofereceu estudo bíblico, nisso conheceu a mãe, o irmão, e conhecemos o padrasto dela, que é o Adercílio. E ele estava totalmente perdido, ele estava frequentando algumas seitas e outras religiões, ele estava buscando algum Deus ou algo para a vida dele que desse a vida que ele procurava. E ele mesmo se entregou a terreiros de umbanda, de candomblé, e ele não se sentia bem, ele não se sentia satisfeito, porque ele não encontrava salvação para a vida dele. E nisso nós o conhecemos e ele mesmo perguntou se a gente oferecia estudo bíblico, ele mesmo se prontificou a estudar, e nós cremos claramente que esse é o agir do Senhor na vida de uma pessoa que estava totalmente perdida, totalmente distante de Deus e tentando encontrá-lo, e o Senhor mesmo o atraiu para esse amor que ele tanto amou a Adercílio primeiro, e nós tivemos o grande prazer de caminhar com ele, temos caminhado com ele. No final do ano passado nós o batizamos, ele e a Isa, a mãe da Isa já era cristã e voltou, se reconciliou com o Senhor. Temos caminhado então com sua família e tem sido uma grande bênção acompanhar o caminho que eles têm caminhado a cada dia, toda a trajetória, vencendo as dificuldades, passando as alegrias juntos. A irmãzinha deles nasceu, a gente fez o chá de bebê, a gente apresentou lá na igreja, tem sido uma grande alegria
fazer discípulos para o Senhor. Porque fazer discípulos é isso, investir vida na vida, estar todo o tempo, estar com todos os seus esforços ali ajudando as pessoas e ver que de fato elas têm se aproximado do Senhor, e ver que de fato elas têm aprendido do coração do Senhor, que é manso e humilde, que nos ensina a amar. Então, da mesma forma que nós temos essa grande alegria em contar, assim como ele e muitas outras pessoas também nós temos trabalhado, você também que está ouvindo isso agora pode fazer parte disso orando por nós. Nós pedimos tanta oração por esse campo e por nossas vidas, porque sabemos que o agir vem do Senhor. Nada nós podemos fazer se não cumprir aquilo que o Senhor tem para nós. Nós somos apenas instrumentos nas mãos do Senhor e sabemos que quem convence o coração é o próprio Espírito. E Deus tem feito isso. À medida que muitas pessoas têm nos procurado, pedindo estudos bíblicos, perguntando como é o nosso trabalho, como elas podem estudar com a gente. E a gente vê que isso não parte do coração humano, mas é o Senhor que tanto nos amou primeiro, que nos atrai para Ele mesmo. Queria deixar essa mensagem com os irmãos e pedir orações por isso. Pedir por novas pessoas que temos acompanhado, pedir oração por nossas vidas que estamos à frente, líderes desse projeto, e pedir por missionários que estão espalhados por todo esse Brasil. No total de 912 missionários, desde aqui do Rio Grande do Sul, temos outros radicais, famílias missionárias, até lá no interior da Bahia, lá nos Ribeirinhos, nas Cristolânias, em todo lugar do país nós temos missionários, famílias que estão investindo suas vidas, dispostos a dedicar tudo que tem para fazer discípulos para o Senhor, em prol de conquistar a nossa pátria para Cristo. Então eu queria deixar esse recado com vocês. Muito obrigada pela oportunidade, que Deus abençoe a cada um e vamos avançar. Vamos continuar, porque Ele nos amou primeiro, nós precisamos multiplicar esse amor. Então os irmãos puderam acompanhar aí aquilo que Deus tem feito aqui no sul do Brasil. Os irmãos que desejarem participar podem trazer a sua oferta para a igreja, podem fazer uma transferência. Nós só lembramos aos irmãos que é sempre necessário identificar a sua oferta, seja para o programa de adoção missionária, seja para a campanha de missões nacionais, para a campanha da compra do equipamento. São muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas tudo para a honra e glória do Senhor, para que o nome de Jesus continue a ser anunciado para todos os lados. Então participe conosco e vamos contribuir com a obra missionária. Que Deus os abençoe. Não fica bem, a gente passa bem e o outro carecia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu o homem o que tinha e repartiu. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou um amigo, alguém que fosse companheiro com que de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou por todo o canto que havia, por providência, sem por mão de Deus, chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens. Foram
porque Ele me amou. Primeira mensagem desta série. E eu os convido para abrirem as suas Bíblias comigo, ou acessar, ou tão somente também, se assim desejar, nos acompanhar na leitura através da projeção. Primeira Epístola de João, capítulo 4, verso 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Quando estudamos a biografia e o ministério de Jesus, identificamos de imediato a personificação do amor. Isto acontece porque o ministério de Jesus foi voltado inteiramente aos seres humanos. Isso é simplesmente maravilhoso. E pedimos, é claro, que você continue tendo toda a condição de entender a profundidade do que a palavra de Deus nos ensina a respeito desse assunto. Porque todas as narrativas bíblicas confirmam que o homem sempre foi carente do amor de Deus. Antes de sua queda no pecado e principalmente após a sua queda. O homem sempre dependeu do seu Criador. O homem sempre precisou do seu Criador. E agora, mais do que nunca, como pecadores que somos, como nós dependemos de Deus. Portanto, não há um único acontecimento que não nos encha de satisfação por nos darem a chance de conhecer a maneira como Jesus ama a cada um de nós, sem acepção de pessoas. Seja uma tribo, seja qualquer etnia, seja uma nação, um reino, não importa. Onde existir um ser humano, uma grande nação, uma pequena etnia, essas pessoas são alvo do amor de Deus. A respeito disso, inclusive, o apóstolo Paulo, ele escreveu ao jovem pastor Timóteo e disse que o plano da salvação é universal, ou seja, para todo o mundo. Todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. É unicamente por meio de Jesus que somos alcançados pelo amor de Deus e passamos a ter a vida eterna que emana dele, fruto do seu amor, da sua graça, de não abdicar do direito que tem sobre a nossa existência, de não desistir de nossa vida, de não deixar o nosso encalço, insistir para que através do ouvir a sua palavra, cada ser humano tenha a oportunidade de ser salvo pelo Senhor Jesus. Portanto, o amor de Deus revelado na vida e ministério de Jesus por cada um de nós, nos permite desfrutar, nos permite ser amados por dois motivos. Vou repetir, deixar mais claro possível, o amor de Deus revelado através da vida, do ministério do Senhor Jesus por cada um de nós, é que nos permite ser amados por dois motivos. Primeiro, porque Ele me amou, sua graça me alcançou. Decifrar a graça como um todo é um grande desafio. Desde inclusive seu conceito até o seu alcance. Porque a ideia de graça está muito distante daquilo que a nossa natureza como pecadores poderia entender se não fosse o agir de Deus, o amor de Deus. Então, por outro lado, por mais difícil que seja o conceito, o alcance dessa graça, é maravilhoso,
poder perceber como Deus nos ama inefavelmente. Sim, Deus nos ama profundamente. Deus tem provado esse amor por nós de uma maneira maravilhosa. E como queremos entender isso um pouco mais, é claro que eu tenho que compartilhar que graça é um favor imerecido da parte de Deus. Algo que nós recebemos sem ter feito nada por merecer. Isso é a graça de Deus, que permite inclusive ao homem existir. E por outro lado, esta mesma graça abre-nos o caminho para nos relacionarmos com Ele. Isso é graça. A graça de Deus é um presente que justifica, imagine, o injustificável. A graça de Deus é um presente que salva o odioso. A graça de Deus é um presente que perdoa o imperdoável. E ao mesmo tempo, a graça de Deus como presente, como dom da vida ao moribundo, da vida aos que estavam perdidos, da vida àqueles que no pecado ouviram e crendo confessam Jesus como seu Salvador pessoal, sendo tirados do lamaçal do pecado, da morte para a vida. Jesus, portanto, é a graça de Deus, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. O conceito e os contornos sobre a graça de Deus são realmente muito, mas muito importantes, pois esta graça, é a base da nossa salvação. Não existe outra base. A base da nossa salvação é a graça de Deus, favor imerecido, dom concedido, presente que gratuitamente em Jesus Cristo Ele nos concede, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. A graça como um presente é, portanto, um dom de Deus. É uma, inclusive, muitos não sabem, peculiaridade do cristianismo. Não existe em nenhum outro credo religioso a graça salvadora, a graça como favor, a graça como um presente, a não ser aquele que nos amou e enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. E sabe por que assim? Porque somente com o sacrifício do Redentor, Jesus, é possível justificar o homem antes de matá-lo. Essa é a verdade. O homem estava já destinado à morte eterna, mas o sacrifício do Redentor Jesus Cristo o resgatou da condenação eterna, da morte e agora para a vida. A graça de Deus nos salva inclusive de nós mesmos quando assumimos nossa fraqueza. Quando eu falo, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Eu estou sendo salvo de mim mesmo, mas ao mesmo tempo unicamente pelo Senhor Jesus, não pelos os meus méritos. A graça de Deus nos salva da morte eterna. Muitas pessoas pensam que o tempo de nossa existência está limitada justamente só a esse tempo de vida sobre a face da terra. E não é verdade. Existe vida eterna para quem não crê e a condenação eterna, a morte eterna para os que não têm Jesus como seu Salvador pessoal. Mas não esqueça, não é da vontade de Deus que um único ser humano se perca, mas é necessário que esse ser humano ouça, é necessário que ele creia, é necessário que ele confesse
Jesus como seu Salvador pessoal. Então a graça de Deus nos salva da morte eterna, mas também a graça de Deus nos liberta do pecado. Se antes eu era dominado pelo pecado em Cristo, agora Ele não deve me dominar mais. Se antes eu corria na direção do pecado, agora dele eu fujo, me desvio. Se antes eu estava então mergulhado no pecado, o Senhor me tirou desse lamaçal, desse lugar sujo para uma nova vida em Cristo Jesus. A graça de Deus, ela, portanto, nos salva, confere a condição de sermos servos de Deus. A palavra do Senhor diz que também a graça de Deus nos confere a condição e o poder de sermos filhos de Deus, a saber, todos os que creem, que o recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. A graça de Deus nos alcançou, transformou e salvou pelo Verbo vivo, o Cordeiro de Deus. A pergunta que eu faço está justamente nessa frase: a graça de Deus já te alcançou? Você tem ouvido esta mensagem, mas também entende que há uma necessidade de decisão de sua parte, para que inclusive essa graça transforme a sua vida de dentro para fora, pelo Verbo de Deus, o Logo de Deus, a Palavra de Deus, Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você já é salvo por esta graça? A graça de Deus não se manifestou de forma exclusiva para um determinado grupo, apenas para uma determinada etnia ou apenas para um povo, mas a palavra do Senhor nos ensina para toda a humanidade, para todos os seres humanos. Está, inclusive, essa graça ao alcance de todo aquele que crê, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Assim, meus amados, não há absolutamente nada que possamos fazer para ser redimidos, a não ser pedir perdão a Deus, confessando Jesus como Senhor, como Salvador de nossas vidas. A graça é o maior presente que poderíamos receber do nosso Criador. Definitivamente, nada, absolutamente nada se compara à graça de Deus, porque ela é resultado do seu amor, de um Deus que é amor. Portanto, decida viver amparado e, ao mesmo tempo, envolvido pelo favor de Deus, a graça revelada em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Em segundo lugar, o amor de Deus revelado na vida, no ministério de Jesus por cada um de nós, nos permite desfrutar e, ao mesmo tempo, ser amados. Porque Ele nos amou, nosso nome figura no livro da vida. Sim, não é simplesmente um amor comum, amor natural, amor temporal, amor de uma paixão que hoje existe e amanhã pode não existir. A palavra do Senhor na Epístola aos Romanos, capítulo 5, verso 8, diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esta é a prova do grande favor de Deus por cada um de nós. Quantas pessoas eu não conheço, e você também, que inclusive diz que quando eles melhorarem um pouco as suas vidas,
quando eles deixarem alguns maus hábitos, quando eles deixarem alguns vícios, quem sabe eles busquem esse amor, eles busquem as bênçãos de Deus. A Bíblia diz o contrário. Venha como você está. E sabe por quê? Porque a prova do grande amor de Deus, do favor de Deus por cada um de nós, é que Jesus deu a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. O livro da vida é, inclusive, a lista de todos que têm a vida eterna. O seu nome já figura no livro da vida. Isso é possível figurar, estar escrito, se você confessa Jesus como seu Salvador pessoal. Sim, é importante que a gente entenda que Deus mantém um registro de todas as pessoas que são salvas. Em qualquer lugar do mundo, uma pessoa fazendo parte do povo que for, confessando Jesus como seu Salvador, o seu nome é escrito no livro da vida. Deus, Ele mantém este registro. O livro da vida representa, em outras palavras, a memória de Deus. Deus sabe quem são os que creem, os que confessam, os que reconhecem que são pecadores e que Jesus deu a sua vida por eles. Ele se lembra de cada pessoa que já existiu e de tudo, inclusive, que cada pessoa fez, tanto no passado como no presente e até mesmo no futuro. Olha que coisa tremenda. Então Deus também guarda em sua memória uma lista especial com os nomes de todos aqueles que vão ter a vida eterna. E talvez a gente deva até aprofundar isso um pouco mais, porque na Bíblia o nome dessa lista é o livro da vida. E somente as pessoas que têm o seu nome registrado no livro da vida entrarão na cidade celestial. Ouça o que diz o Senhor: nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Deus não vai falhar. Os nomes escritos e não escritos jamais serão esquecidos por Deus. Ele sabe qual o nome, quem são as pessoas que têm o seu nome escritos no livro da vida, bem como, é claro, aqueles que não têm. Essa, inclusive, é a garantia para todo aquele que é salvo. Nós podemos então confiar que Deus não vai se esquecer de nós. A vida eterna, como nós aqui observamos, ela é nossa grande esperança. Ele nos amou. O Senhor ainda diz em sua palavra: o vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Como ter, talvez seja a pergunta de alguns, o nome escrito no livro da vida? Para ter o nome escrito no livro da vida, basta tão somente você crer em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. A Bíblia diz que Jesus morreu na cruz para nos salvar do pecado. E ainda diz mais, que Ele ressuscitou, vencendo a morte para dar a vida eterna a todo aquele que, portanto, crer. Somente como nós vemos na palavra de Deus, Jesus pode nos salvar. Não existe outro Salvador. Sem Jesus, ninguém pode ter o seu nome escrito no livro da vida.
Foi por isso que Jesus Cristo, em resposta a um discípulo que perguntou: Senhor, mostra-nos o caminho. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará diante do Pai se não for por mim. João capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho. Ele trilhou esse caminho deixando a sua glória, se tornando um de nós, cumpriu o seu ministério e retornou para que todo aquele que nele crê entenda que o caminho para os céus, para a vida eterna, está aberta nele em Cristo Jesus. É o único caminho. Mas quando ele diz que ele é a verdade, é tudo o que eu preciso saber. Verdade é aquilo que eu conheço. A verdade aqui tem um caráter de tudo aquilo que agora eu entendi, que eu precisava entender. Eu sou a verdade, disse o Senhor Jesus. E quando ele fala que é a vida porque estávamos mortos em nossos pecados. Ninguém poderia se salvar por si mesmo. Ninguém, por mais religioso que seja, não importa qual o seu credo, se confia unicamente no seu credo, que vai ser salvo. Por isso, você só pode ser salvo porque Jesus é o Salvador. E crendo nele, o seu nome está escrito no livro da vida, porque ele nos amou primeiro, é que nós podemos agora desfrutar do seu amor. O livro da vida pertence a Jesus, não pertence à igreja a qual eu sou pastor, não pertence o livro da vida a qualquer igreja boa que eu conheço ou você, não pertence a qualquer outro credo religioso. É importante lembrar que o livro da vida pertence a Jesus. Quando alguém se arrepende, quando alguém crê em Jesus, quando alguém o aceita como seu Salvador, seu nome fica registrado no livro da vida. Não é preciso mais ter medo. Não é preciso agora viver com insegurança. A vida eterna está garantida para todos aqueles que creem e confessam Jesus como seu Salvador pessoal. Quero concluir esta primeira mensagem da série, porque Ele nos amou, dizendo que Ele me amou primeiro e criei, logo sou salvo. Porque Ele me amou primeiro e dele não me envergonho. Jesus diz que também não se envergonhará de mim ou de você diante do Pai. Porque Ele me amou primeiro, sou agora nele uma testemunha do seu amor e da sua graça. Assim, amados, porque Ele nos amou, Ele também nos qualificou como suas testemunhas para anunciar esse Evangelho. Ele nos amou para também estarmos agora confessando Jesus como nosso Salvador, sendo os seus comissionados, separados para ir, para falar, para anunciar as boas novas da salvação, o Evangelho, que é o poder de Deus, do qual não nos envergonhamos, é o poder para a salvação. E você que já é um cristão, uma pessoa salva por Jesus Cristo, entenda, você é um missionário, uma missionária, porque Ele te amou e agora Ele te qualifica para dar testemunho desse amor, testemunho da sua graça, testemunho, portanto, dessa tão grande salvação em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Deus abençoe a sua vida. E se você não tomou uma decisão, recebendo Jesus como seu Salvador pessoal, deixe a sua mensagem no nosso canal, no YouTube mesmo, entre em contato, terei o maior prazer de estar esclarecendo melhor este assunto, orando com você. Pode ter certeza, farei isso com muita alegria. Tome essa decisão. E se você já é salvo, permaneça no Senhor como a testemunha
como um agente, como missionário que nós devemos ser nesse mundo que carece tanto da glória de Deus. Fiquem firmes. Agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e
e céu.